O que um estrangeiro vai fazer aqui com essa taxa de juros no longo prazo lá nos Estados Unidos altíssima, recorde? Tem porquê hoje. Mas acho que uma dica legal é assim, a gente acompanha pouco Ibovespa. Pouco importa, na verdade, para o investidor que está fazendo ali. Hoje você acha que ainda o Banco do Brasil é uma excelente oportunidade, mesmo já tendo se valorizado bastante? Olha, Ô Lô, queria que você passasse um pouco de sentimento, assim, né? A gente já passou por vários momentos bons e ruins de mercado, e a Bolsa esse ano deu aí um comecinho de alegria pra galera e depois devolveu praticamente tudo, né? Como que tá teu sentimento, assim, você olhando hoje pra Bolsa, você fala assim, nossa, assim, isso aqui é uma oportunidade da vida, até contar um pouco, assim, talvez o teu pai com uma lupa até muito mais ampla, né? E, assim, como que tá o sentimento do Barsi hoje em relação às opções que a gente tem na Bolsa brasileira? É legal essa pergunta, porque assim, eu acho que o fato do Barsi olhar com o binóculo e a maioria das pessoas estarem olhando com a lupa, né, muda muito a percepção que ele tem de bolsa, assim, dos demais do mercado. Então a gente tá sempre otimista. Porque a gente sempre olha, assim, o ultimate goal, né, assim, qual que é o objetivo final. Pô, se você olhar para o Brasil, assim, tem tudo para fazer ainda, né? Claro, entre altos e baixos, mais baixos do que altos, mas assim, a gente tá melhor hoje do que estava 10 anos atrás, se você olhar, né? E ainda tem muita coisa para fazer. Você tem empresas centenárias aqui que, pô, vão continuar existindo, muito provavelmente. Você tem novos negócios surgindo que são muito legais. Então, assim, a gente está sempre tentando ter essa visão otimista para o Brasil, para o mercado. Agora, a bolsa em si é muito difícil de você chegar a uma conclusão, né? Que você tem ali sinais muito diversos sendo enviados, né? Então, assim, no meio do ano, a gente achava que estava tudo certo, não, beleza, não vai ter recessão nos Estados Unidos, pode ser que eles não subam tanto a taxa de juros, não teve crise energética na Europa, não, tá tudo bem. E teve ali, né, algum compasso ali em termos de política fiscal. Cara, do nada, em 3 meses, parece que tudo mudou e agora tá todo mundo pessimista. Então, eu tendo a geralmente fazer o contrário do que a maioria do mercado tá pensando. Juro, é assim. A maioria do mercado tá pessimista. Então, eu tô otimista. Que bom, agora eu compro. É isso. É basicamente isso, assim. Porque é muito difícil você tentar acertar, você tentar fazer qualquer análise, assim, em linha reta, sabe? Não necessariamente uma coisa acontece e a bolsa vai explodir de repente, né? Você precisa de uma série de fatores, de uma série de gatilhos para serem ativados para os ativos andarem, né? Sim. Então, hoje você imagina, por exemplo, quem tem capacidade de fazer o ponteiro mudar aqui na bolsa são os estrangeiros, né? Institucionais, enfim. O que um estrangeiro vai fazer aqui com essa taxa de juros no longo prazo lá nos Estados Unidos altíssima, recorde? Tem porquê hoje. Mas assim que isso melhorar, poxa, você tem ativos aqui extremamente descontados. Então, assim, eu não sei quando vai subir, mas eu acredito que vai subir, então estou otimista enquanto a maioria está pessimista. Isso faz muito sentido, né? Para o investidor, assim, quando que você ganha dinheiro de fato, né? Assim, você ser quase que contracíclico, né? Aquela história, né, daquela frase que fala... compre ao som dos violinos, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E faz muito sentido, né, quando você pensa que quando todo mundo está achando que as coisas vão andar, naturalmente isso já está muito precificado, né? As coisas já estão caras. Quando todo mundo começa a precificar um cenário catastrófico, né, as empresas passam a negociar em valuations muito descontados. Psicologicamente é muito difícil, né? E a gente vê que só consegue fazer isso quem realmente olha para uma bolsa com um prisma de 40 anos, mais de 40 anos fazendo isso, né? Então, e são poucas pessoas, né? E por isso que o próprio Buffett fala isso, né? Ele fala, por que todo mundo não te copia, né? Ele fala assim, porque todo mundo quer ficar rico rápido, né? É difícil ficar rico devagar, né? Então, tem que ter muita disciplina, muita paciência e principalmente um psicológico muito forte. Né? Mas acho que uma dica legal é assim, a gente acompanha pouco Ibovespa. Pouco importa, na verdade, para o investidor que está fazendo ali o stock picking, porque o que é o Ibovespa? Vale, Banco do Brasil, Petro, só banco e Itaú e Bradesco. Ambev ali, menor grau. Então, assim, é um índice um pouco mais disfuncional que, assim, perdeu para o CDI, né?
nos últimos 10, 15 anos. E ele enfim. não representa mais a bolsa, né? Assim, Na ele verdade, tá... o resto é muito pior. Se você pegar o Small 11, Não, aí, não você tô nem vai, falando disso. aí você vai ficar ainda mais decepcionado. Você precisa ser contracíclico, mas você precisa olhar o fundamento, né? Senão, realmente, Sim. você vai comprar umas coisas bem absurdas, Sim, né? então, Mas, de assim, fato, o índice, ele não representa mais. Né? Tem muita ação fora dele. Que acho que PRIO a gente fala bastante, mas ela é um exemplo, ela ficou muito tempo fora. Aí, enfim, aí você vai tendo a liquidez e vai no índice. Mas ainda assim, é pequeno. Enfim, eu acho que eu concordo com você, o investidor ele não tem que ficar usando isso de parâmetro. Concordo que deveria comprar quando o resto está pessimista, mas eu sei que é difícil. É fácil falar, é difícil super de fácil fazer. falar, mas a gente sabe a dor que eles sentem quando eles estão comprando. Recentemente a gente tem reforçado algumas posições e, claro, continua caindo, né? Porque a gente não tá lá para acertar. Você percebe que as pessoas ficam desesperadas. E aí você vem com toda aquela coisa de, pô, olha o resultado, olha o fundamento, olha que maluquice. E saiu um gráfico recentemente, acho que da própria B3, do fluxo da bolsa, né? É a pessoa física comprando. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho legal também. Porque eu acho que foi um dos gráficos que eu mais vi, assim, a pessoa física tá destoando completamente. Isso não é comum. Inclusive, eu acho que se isso perpetuar, boa parte das pessoas físicas que entraram e estão representadas nesse gráfico, quando o fluxo estrangeiro voltar, o negócio já vai estão ser posicionadas. absurdo. Eles já estão posicionados. O institucional ainda mais com delay, né? Porque aí vai voltar o investimento, aí eles vão poder comprar, todos que tiveram resgates, que fizeram ali as small caps ficarem amassadas. Então, esse ciclo, ele volta. Mas, assim, apesar da gente perceber que a maior parte tem medo, tem muita pessoa física comprando. Eu acho que isso é uma notícia muito boa, perto do que a gente viu antes. Mas na média tá todo mundo muito mais perto de jogar a toalha, porque assim, o grande fluxo de pessoa física na bolsa aconteceu aí nos últimos 3, 4 anos, e se considerar que a bolsa nos 3, 4 anos tá de lado ou perdendo dinheiro, vamos dizer assim, você tem 5 milhões de CPFs na bolsa, saiu de 1 para 4, ou seja, de 1 para 5, na verdade. 80% das pessoas físicas da bolsa estão perdendo dinheiro. Já parou para pensar nisso? Então, assim, na média, as pessoas estão muito machucadas. E estão muito mais próximas de jogar a toalha e descobriram que, na verdade, muita gente entrou sem poder entrar. Acho né? que o efeito Nubank também, né? Deu uma... Não, mas não é nem só isso. O problema é o seguinte, quando você tem taxa de juros de 2%, realmente as pessoas foram obrigadas, e mesmo sem perfil, a entrar na bolsa. Sim. Ou foram jogadas lá. As pessoas foram, de alguma forma, direcionadas para um perfil de ativo que muita gente não tem esse perfil para estar. Né? Investir em ações não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E provavelmente as coisas já estariam no preço. Né? Assim, é só ver o que acontece com a Bolsa Americana. Né? Ela, ao contrário da Bolsa Brasileira, ela está craudiada. A pessoa física não deixa a Bolsa Americana cair. Ela cai 5%, o pessoal compra. E assim vai, né? Mas eu acho que é muito legal também o trabalho que a Alô faz de ensinar as pessoas, de ter realmente skin in the game, né? Que a gente é um programa total skin in the game, onde as pessoas falam sobre o seu jeito de investir, as ações que gostam, né? Eu acho que a gente podia terminar aqui o nosso programa falando só de mais um último case, que é Banco do Brasil, que vocês ainda têm. Banco do Brasil é uma ação que vocês já têm há bastante tempo, fizeram um golaço. Quando eu vi a Alô falando que tinha Banco do Brasil que ela gostava, eu falava, ela é maluca. Mas ela estava muito certa, como a maioria das vezes ela está muito certa, eu que estava errado. Então, assim, Banco do Brasil hoje ainda é uma posição relevante de vocês. Por que vocês gostam do banco? É uma questão mais de dividendos? Você acha que os dividendos podem ser crescentes no médio e longo prazo? É uma posição que vocês ainda carregam? Acho que assim, falando bem porcamente, é um banco que se quebrar, quer dizer que o Brasil já foi embora junto, né? Então, eu não diria inquebrável, porque tudo pode acontecer, né? A gente nunca tem que jogar essas coisas no universo que voltam, né? Mas é um banco que já quebrou, inclusive, e teve que ser resgatado, né? Então, assim, é uma empresa extremamente resiliente, está num setor que a gente gosta, tem feito um trabalho, eu diria, não nos últimos 5 anos, mas nos últimos 10 anos, um trabalho bem forte, assim, de fortalecimento de governança corporativa, né? Não entraram em algumas modas, em algumas ondas que alguns outros bancos meio que fizeram porque as fintechs estavam fazendo. Então, assim, se mantiveram firme ali no seu core, sabe? Focando muito também em remuneração, olhando
para os seus colaboradores internos? Como que você estimula, sabe, essa coisa de querer crescer carteira, de oferecer bons produtos para os meus clientes? Obviamente que isso, o maior elogio é sempre o dinheiro, né? Sim. Então, como você fortalecer esse sistema de bonificação do seu colaborador, para que, claro, todo mundo reme junto para a fortaleza do banco, né? Então, acho que eles foram muito bem sucedidos nesses últimos anos. Nem sempre foi assim, mas eu acho que sempre foi um case forte justamente porque o fator político, ele pesava tanto no preço que era impossível de ser ignorado, assim. Então, a assimetria era tão grande na nossa visão, assim, em face do que poderia vir a se tornar, que compensava você correr esse risco. Então, a gente sempre foi um papel que a gente manteve na carteira e aumentamos bastante durante a pandemia. Esses últimos anos aí deu bastante felicidade. E hoje negocia ainda abaixo do valor patrimonial, aí algo bem abaixo do valor patrimonial. Próximo de 5 vezes lucro. Então, hoje você acha que ainda o Banco do Brasil é uma excelente oportunidade, mesmo já tendo se valorizado bastante? Olha, é difícil eu dar essa opinião, porque assim, vira e mexe, a gente fala, olha, não fica focado em preço médio, não ancora, sabe? Mas é inevitável, assim, quem já investe há algum tempo, você não ancorar num preço ali, você acaba fazendo uma conta de preço teto pessoal, né? Vamos dizer assim. Eu não tô comprando nesse momento, não. Tá. Acho que, assim, tá muito concentrado em agro também. Então, assim, já tem uma posição boa na carteira. Acho que para quem tá começando, pode ser uma boa opção. Mas para quem já tem uma posição grande, eu particularmente não tô comprando nesse preço, não. Legal. Lô, queria te agradecer.